E neste primeiro Over Podcast, eu e o Brunão batemos um papo super produtivo com o Davidson Moraes, que contou um pouquinho pra gente sobre o início da carreira, sobre sua experiência no futebol internacional e contou várias outras histórias, além de falar sobre seus projetos atuais. Então, se liga no Over Podcast número 1, que ficou muito bacana. Bom, gente, está começando mais um Over Podcast e hoje nós temos aqui um convidado que é do meio do esporte, do futebol, né, que é o Davidson, e esse é o episódio número 1 que vocês vão poder acompanhar tanto no YouTube quanto no Spotify e também nas redes sociais do Over Podcast, um projeto bem legal. A gente está gravando aqui do Coworking Boulevard aqui no centro de Jacareí e bora pro bate-papo aí, né, Brunão? É isso aí. Eu sou o Brunão, estou aqui para conversar hoje com o Davidson Moraes, mais conhecido como Paçoca. Pode chamar de Paçoca mesmo? Pode chamar de Paçoca, pode sem ser, problema. né? Foi conhecido assim, então a intenção é fazer uma conversa, um bate-papo aqui com o Davidson, para a gente conhecer um pouquinho da história dele. Um cara que jogou futebol profissional e hoje atua aí no agenciamento de atletas também. E Davidson, vamos bater um papo, quero saber da sua história, como que foi lá no começo. Teve dificuldade, não teve? Conta aí um pouquinho pra gente da sua história. Cara, primeiramente eu quero agradecer a vocês aí também pela oportunidade, né? Conheço o Bruno já há um pouco mais de tempo e fico na torcida por vocês aí, que dê tudo certo, e quero agradecer essa rica oportunidade de estar aqui falando da minha história, falando dos projetos, e espero que flua aqui da melhor maneira possível pra gente ter uma boa resenha. Não, tá bom? Fica à vontade. Tô à vontade. A gente veio pra bater um papo. Tá. É um sábado à tarde, tomando uma aguinha fresquinha, vamos bater um papo aqui, vamos lá. Solto aqui, beleza? E então eu vou começar perguntando para você, porque assim, eu até conheço um pouco das histórias de atletas de futebol, já vivenciei um pouquinho esse momento, o começo da carreira ali, mas cada um tem sua história. Como que foi a sua? Foi difícil? Você tinha apoio? Onde você começou? Como foi isso? Bruno, é o seguinte, a minha história é mais ou menos assim. Eu comecei aqui, talvez, parecido com a sua história de começo, quando você jogou também, jogando futebol de salão, jogando futebol de campo no antigo Elvira, né? No campo ali, aqui embaixo, aqui onde é perto da feira. E fui crescendo jogando futebol de salão, futebol de campo, futebol de salão, futebol de campo. E aí com meus 13, 14 anos começou aquela dúvida, o que eu iria de fato jogar, se era o salão e se era o campo, né? E o salão naquela época não tinha tanta força, né? Como tem agora e como teve. Já era futsal ou não? Futsal. Já era futsal, porque antes tinha futebol de salão, né? Não, futsal já era futsal, Campeonato Paulista. Eu fui jogar Campeonato Paulista pela Embraer, eu fui jogar Campeonato Paulista pela Associação de São José. Sim. Então, jogos abertos. Então eu levava jeito pro salão, era rapidinho, jogava salão. Então chegou um momento, eu jogando campo, queria muito campo, mas as oportunidades eram muito poucas, né? Hoje eu vejo que os meninos atualmente têm tantas oportunidades, né? Conseguem dentro do clube fazer uma avaliação. E naquela época, eu tô falando, gente, de mais ou menos aí de 20 a 25 a 30 anos atrás, né? Era complicado, esse lado de apadrinhar, de ajudar, era muito difícil para você ter uma oportunidade de fazer avaliação. A única avaliação que eu lembro que eu fiz quando mais novo foi com 13 anos no terrão do Corinthians. Sim. Não tinha apoio de ninguém, foi eu e um amigo meu, pegamos um ônibus de Jacareí, descemos quase 5h30 da manhã no Aricanduva para atravessar ali com 13, 14 anos morrendo de medo. Então, hoje eu vejo que as oportunidades dos atletas são muito maiores, mas eu não tive naquela época, e aí a idade foi passando, continuei jogando futebol de salão, cheguei até os meus 17 anos, na época muitos conhecidos acabaram entrando até em clube, Corinthians, eu lembro alguns meninos, mas eu não tive a oportunidade, mas eu nunca pensei em parar, cara, nunca pensava, eu tenho um irmão que também tentou jogar, mas não teve tanto apoio dos meus pais. E meu irmão sempre falava com os meus pais, poxa, vocês não me apoiaram, vocês não me apoiaram. Ele era mais velho? Mais velho, 4 anos mais velho. E uns tios meus de Minas conseguiu avaliação para ele no Cruzeiro, meus pais não deixaram ele ir.
Então ele passava falando sempre para os meus pais, pô, vocês não me apoiaram, jogava na cara dos meus pais. E eu cresci vendo aquilo, né? E aí eu já pensava, vocês apoiando ou não, eu vou tentar e vou correr atrás. E uma pessoa naquela época me ajudou muito, que vocês conhecem aqui de Jacareí, que é o Claudião, o Cláudio Mendes. Sim. O Cláudio Mendes naquela época ele tinha acabado de parar, ele estava pensando em parar de jogar profissionalmente com 33 anos, um cara que rodou aí também muitos lugares, e ele abriu uma escola de futebol na Gates. E fizeram uma propaganda de ajudar, inclusive o Camilo estava com ele na época, o Camilão. E, cara, eu aprendi muito com eles uma questão que eu não tinha na época, que é a questão de treinamento, né? O Cláudio era louco por treino. Era treino, pô, correria, era físico. E até então só queria jogar. Eu só queria jogar, eu nem sabia que era físico. Não sabia, era, pô, futebol de salão Elvira, futebol associação, era muito difícil, era só... E qual posição você jogava no começo? Cara, eu jogava de meia pra frente. Ponta, atacante, era muito rapidinho, magrinho, fumaça, corria. Habilidoso, mais ou menos. E o apelido Paçoca surgiu no futebol ou em casa? No futebol. Minha mãe, se você ligar lá e falar Paçoca, ela não tem ninguém com esse nome aqui. Várias vezes, cara, um professor chamado Silvão, conhecido ali, que foi professor nosso no Elvira, ele ligava para avisar os jogos, Paçoca tá aí. A minha mãe, tem ninguém com esse nome não. Desligava, aí ele ligava, o Davidson. O Davidson sim. Tinha que ligar de novo. Então, até os meninos brincavam muito, quando ligar lá é Davidson, não fala Paçoca não. Então, o pessoal zoava, se sua mãe entender, eu vou falar, e aí, cocada? Mas enfim, o Cláudio, ele me ajudou muito e ele, nesse período de escola, eu escutei muita coisa. Escutava pessoas dizer, já tá velho, 17 anos, não jogou até agora em clube, não vai jogar em lugar nenhum. Então eu morava no Parque Santo Antônio, eu saía ali do Parque Santo Antônio, na Rua dos Ibis, que é a rua da pista bicicross, eu ia a pé de manhã para Gates, daí quase uns 5 km, meus pais não tinham condição, não tinha bicicleta. Eu ia a pé de manhã para treinar lá, o treino começava às 8h30. Eu voltava, chegava em casa meio-dia e pouco na caminhada, almoçava e tinha treino de tarde 3 horas de novo. E eu ia treinar de novo, na caminhada. Então, eu escutei muita gente, tá indo treinar na escolinha, pra quê? Cara, né? Tinha algumas pessoas que já estavam até em clube que soltavam alguns comentários, e o Paçoca não vingou, não vinga mais. Só que, cara, eu aprendi muito a questão da dedicação, do treinamento, que hoje, na vida, né? No total, não somente esportiva, se você não tiver esforço, dedicação, aquele cara que chega mais cedo, aquele cara que se esforça ao máximo acima dos outros, dificilmente você chega em algum lugar. Então eu aprendi, cara, que na parte da preparação do futebol, eu aprendi muito com o Cláudio, questão de muito treinamento. Então eu treinava muito, cara. Ele é um cara que treina muito até hoje. Né? Eu comecei a treinar muito, parte física, intensidade, correria. Cara, eu não conseguia na época correr 5 km. Pra mim isso aí... E aí eu vi o cara correndo numa passada louca. Eu falei, cara, eu vou treinar com esse cara e vou acompanhar ele. Vou passar atrás, ele. Né? Não, eu vou passar ele 1 hora. A gente tem que seguir quem a gente admira. Isso. Então era um cara que você tinha uma imagem de um cara que tinha jogado futebol profissional, que era muito bem fisicamente, ele sabia, fazia bem, né, o que ele se propunha a fazer. E aí você tenta se igualar ou chegar próximo, né, dessas pessoas. E era dois, como se diz hoje, dois doidos, né? Porque o Cláudio é doido, o Camilo era doido para correr, para treinamento, né? Bem, parte técnica nem tanto, mas físico os caras eram demais mesmo. Sim. Então eu olhava aquilo, cara, falei, cara, eu quero tentar e vou tentar. Então eu comecei a me adaptar. Eles treinavam junto com a gente. E, cara, no final de tudo eu tava treinando da mesma forma e até mais. Todos os testes eu me dedicava mais. E aí o Cláudio olhava para mim e falei, cara, eu preciso te ajudar. Você é muito esforçado. Eu tô para ir jogar no Taubaté. Eu tô para ir acertar lá na 3, no Taubaté, e se eu for para lá eu vou levar você. Eu falei, tá bom. E ele foi para lá e me levou.
Chegou no Taubaté, me colocou para treinar no profissional, tava com 17 anos. Aí o Cláudio já me ajudou também, colocou no alojamento, até no quarto, que ele tem até o treinador de goleiro, que é o Magno. Talvez vocês conheçam, ele até trabalha no clube, trabalhou muitos anos no Palmeiras, também de Jacareí. Fiquei no alojamento com eles. E ali, cara, comecei a viver aquilo que eu sempre quis, no Taubaté. E Então, aí foi assim, o Taubaté fez o primeiro clube profissional? Primeiro clube, mas foi muito rápido, Bruno. Por quê? Quando eu cheguei no Taubaté, já estavam vendo a escola para mim, eu já estava alojado. Para mim, pô, tava ótimo o Taubaté. Para mim começar. Série A3, né? Série A3, profissional. Sim. Né? Já me colocaram no profissional, ia me profissionalizar, a escola, tudo, o alojamento. Só que lá estava o Eduardo Amorim, com uma empresa investindo no Taubaté. Sim. E eles tinham 2, 3 vezes na semana um coletivo. Aí me colocavam no coletivo e o Eduardo estava lá vendo. Eduardo Amorim, Eduardo que foi Amorim, técnico de futebol. um grande Treinou o treinador, campeão em 95, paulista, Copa do Brasil, famoso Eduardo Rabo de Vaca, que o pessoal fala que ele que inventou aquele drible, aquela puxada, Bruno. Sim, você finge que vai cruzar e, cara, se você botar no YouTube, ele faz com as 2 pernas igual. Que legal. E foi um grande atleta e um grande treinador também. E ele me viu nessa época e falou pro Cláudio, falou pro gestor da época do Taubaté, falou, cara, eu tô para ir para Grécia para ser treinador lá, e o grego me pediu o atleta no perfil desse menino aí, nessa idade, vê se ele quer ir. Legal. E eu nem tinha assinado com o Taubaté. Não tinha nem contrato. Nada, não tinha assinado. Mas você só estava treinando no Taubaté ou chegou a... Não, eu tinha chegado naquela semana, foi a Entendi. segunda semana que eu estava no Taubaté. Olha E o só. Taubaté, pô, traz sua documentação, você já vai estudar aqui na escola aqui perto, alojamento, já tá tudo certo aqui, alimentação já tava tudo certo. E aí os caras me puxaram de canto e falaram, cara, você quer ir pra Grécia? Como Quer não? ir? Eu falei, pô, só se for amanhã. E na época, cara, foi tudo muito corrido, porque o Cláudio me avisou isso num domingo, que ele chegou depois do jogo do Taubaté, falando que eu ia viajar na terça-feira, não tinha passaporte, nunca tinha viajado de avião. Cara, era pra mim assim um sonho, uma outra realidade, né? Eu lembro até na época que eu tinha muitos amigos que jogavam no Jaque, o Jaque quebrado, falido, o Jaque mal, um grande amigo meu, o Darlizinho, o pai dele era até diretor, a gente, até hoje nós somos muito amigos, a gente jogava salão junto no Elvira, e ele me chamava, vamos pro Jaque. Eu falei, cara, qualquer lugar menos o Jaque. O Jaque, pelo amor de Deus, era mal visto, né? Era mal visto na época. Sim. E aí eu não quis, e aí eu até comentei com ele, cara, tem uma situação aí que talvez eu vou pra Grécia. Ele falou, cara, para, que Grécia, onde? É Europa, né? Que Grécia, isso aí é conversa, rapaz, para com isso. Cara, e 2 dias depois eu tava viajando. Eu tive que tirar passaporte em São Sebastião, porque lá era o único lugar que tirava no mesmo dia. E aí eu voltei no outro dia, eu era menor de idade, precisava de um documento, não sabia como ia tirar esse documento. Lembro que na época eu fui no fórum, e o fórum falou, cara, esse documento é 30 dias. Eu falei, não, cara, eu vou viajar de tarde. Era mais ou menos 9h30 da manhã, eu tinha que estar no aeroporto meio-dia. E eles, cara, a única forma é você ir num despachante, pede para ele datilografar um documento com quem você vai viajar. Que ano isso, David? Vai no cartório 99. 99. Vai no cartório e há 21 anos atrás, praticamente, né? Sim. E aí vai no cartório, você reconhece firma e você vai conseguir viajar com isso, cara. Cara, foi uma coincidência. Eu fui atrás de uns 3 despachantes, tudo cheio, ninguém fazia. Aí eu cheguei em um aqui na Rua da Caixa Econômica ali, Lúcio Malta, né? Tinha um do lado ali da Caixa. E o rapaz estava cheio, ele falou, cara, entra aqui, eu bato pra você rapidinho. Meu pai já foi pro cartório, porque o cartório fechava às 11 naquela época. Fechava às 11 e abria às 2. Meu pai foi pro cartório, segurou, não deixou fechar as portas. Datilografou, pegamos, corri pro cartório, minha mãe foi pra casa arrumar a mala. Cara, foi tudo muito rápido. Cheguei em casa, minha mãe já tinha arrumado mala, botou meião, falei, mãe, lá vai ter tudo. Não, filho, e esqueceu de botar a blusa de frio. Mãe. Blusa de Cheguei frio, lá, né? um frio, na cidade de Kalamata, na Grécia. Quantos graus? Lembra? Cara, devia Lá estar... chegou a pegar
Lá devia, quando eu cheguei lá, devia estar uns 3, não temperatura. estava uns 3 graus, 2 graus, bem frio. Mas para quem tá no Brasil, né, Só já que o sente- frio lá é um frio seco. Muita diferença. Né? Não é um frio úmido, o seco é terrível. Então eu até aprendi muito, porque depois eu fui jogar na Ucrânia, e a Ucrânia já é mais um frio úmido. Respiração. Chega a menos 15, né? Interfere na respiração. Demais. Então, a minha trajetória foi essa. Aí eu fui para a Grécia, para um time lá do grego, que o Eduardo Amorim foi ser treinador no profissional, só que eles me colocaram na base, no sub-20, e às vezes eu subia profissional, fazer um treino. E aí eu comecei a conhecer o mundo ali, cara. Pra mim, não sabia falar um A em inglês, não sabia nada em grego. Pode Que falar, é não. bem complicado, né? Poxa. É muito difícil, né? Eu imagino. Pegando esse gancho de você ter saído do Brasil, ter começado até a jogar no Brasil, porém a sua carreira mesmo foi fora. Talvez não tenha tido tempo para acontecer o que eu vou te perguntar. Você já foi enganado por algum empresário do futebol? Já mesmo lá fora eu fui. Sim. E eu tive alguns problemas assim com o empresário também. E um deles foi com um brasileiro lá fora na Grécia. Mas também... Brasileiro. O brasileiro sai daqui para enganar o cara lá. Quando eu joguei, comecei no Kalamata, passou 4, 5 meses, nós tivemos que voltar, deu um problema de visto, mandaram a gente em Goiânia, num clube sub-20 do grego, chamava Kalamata também. Do clube grego, eles falavam, olha, vamos comprar um clube em São Paulo, o Eduardo Amorim está voltando para ser o treinador e vocês vão para lá. E quem se destacar vai voltar para a Grécia. Pô, mais de 2.000 e tantos clubes em São Paulo, qual o clube que eles compram? O Jaque. Foi naquela época, então. Eu não queria vir, mas teve jeito. Mas voltando um pouquinho antes, você estava comentando lá até aquela época que você não era acostumado com o treinamento físico e tudo Sim. mais, né? E aí você já se espelhou no sentido que algumas pessoas que às vezes não têm a vivência do futebol, do esporte, elas às vezes não entendem esse significado, mas é muito legal essa questão do esporte trazer tanto a superação como a questão de não desistir, né? Pô, já tem 17 anos, pessoas falando e aí seguir, né? E aí você tomou a decisão de ir para a Grécia, assim, que teve a oportunidade, porque eu vou agarrar a oportunidade, né, que está oferecendo. Mas o que você acha que foi o fator principal que te fez sair do Brasil para ir para a Grécia? Por exemplo, pegando no gancho seguinte, a estrutura lá é diferente. Provavelmente, pelo que a gente vê, os salários são diferentes. A gente já pega um outro gancho para entender se você acha também, complementando, né, se você acha coerente ou de repente injusto tanto o salário da maioria dos jogadores do Brasil hoje e de repente o que poderia ser feito para ser um pouquinho diferente igual ela fora, né? Eu vou voltar lá depois para terminar aquela do empresário. Empresário. Mas é o seguinte, a questão do Brasil hoje em dia, existe várias oportunidades sim, só que o brasileiro lá fora ele é visto de uma forma diferente. Eu acredito que o brasileiro ele pode ter um crescimento profissional mais rápido na área do futebol lá fora, por ser mais valorizado, por ser um jogador diferenciado. Aqui, cada esquina que você vai tem jogador. Tem um. Né? Cada esquina, a dificuldade de você conseguir abrir uma porta em um clube hoje em dia, porque você está em combate com vários, é aquele velho ditado, você tem que matar um leão todo dia. Todo dia chega um fazendo avaliação, e se ele for melhor que você, eles vão tirar você de lá, entendeu? Existem as questões erradas de esquema, de fazer apadrinhamento, mas vai chegar uma hora que não tem como, eles vão ter que escolher pelo melhor. Sim. A base, os caras podem até fazer muito isso, mas quando for chegando no profissional, vai ter que jogar aquele que de fato vai responder, entendeu? Então, eu fui porque eu vi uma grande oportunidade para mim, porque era um sonho na verdade, né? Hoje as pessoas até falam em viajar bastante para fora, mas naquela época, em 99, falar Grécia, cara, E tinha brasileiro lá para te ajudar Tinha. na adaptação? Então, a minha adaptação foi meio assim jogado na selva, sabe? O bom era que realmente eu tinha outros brasileiros que moravam comigo e jogavam no clube, tinha em torno de 8 brasileiros. Só que o treinador, cara, a escola que eu fui formado ali, eu acho muito legal, porque ele sempre fazia questão de colocar a gente com outro grego.
entendeu? Então eu não sabia nada inglês. Fazendo aquela Né? integração. Matava a aula até umas horas para ficar jogando futebol de salão, na educação física, principalmente quando era aula de inglês. Né? A aula de inglês não serve para nada. Aí eu fui ver o quanto, cara, precisava, não desenrolava nada. Nada, a pessoa falava e ficava, não saía. Então eu fui aprendendo, cara, eu pegava um papel e anotava, pegava as coisas e anotava, e aí você vai ganhando isso na sua vida, né? E para mim o fator principal aí, cara, é a questão da oportunidade. Eu creio que o brasileiro, ele hoje, né, na empresa que eu tenho, eu sempre falo para os meninos, cara, meu negócio é você fazer um material bom aqui e a gente ir embora para fora. Lá fora, esquece o Brasil. Ainda, né? A gente está falando de 21 anos atrás. E hoje, acho que até mais hoje, a oportunidade de crescimento... De crescimento mais rápido. É lá fora, né? Porque a briga aqui é muito grande e aí acaba entrando muita questão de empresário, esquemas dentro de clube, empresário do treinador, empresário do gerente, empresário do diretor. Aí se você não passa por esses caras, você não consegue entrar dentro do clube. Aí o cara é bom pra caramba, mas não tem oportunidade, você não entende por quê. Então tem muito processo, não generalizo que sejam todos os clubes assim, mas infelizmente é a maioria. Gestão do clube, má gestão do dinheiro do clube. Ih, cara, tudo. E você acha também injusto ou você acredita que faz parte do mercado? Por exemplo, a gente sabe que aquele que se destaca, ele vai ganhar mais, ele vai seguir, mas tem o grande percentual dos atletas hoje no Brasil, eles são mal remunerados, né? Como que você vê essa questão do Brasil? Por causa da quantidade, por causa da falta de estrutura e gestão em conjunto? Então, cara, eu vejo assim, né? Todo começo do atleta é muito difícil. É muito difícil. As pessoas veem o cara daqui a pouco, ele tá jogando num grande clube, tá andando com um carrão, mas não sabem a luta e a dificuldade tudo que ele passou lá atrás para chegar. E aí também eu vejo um grande problema do começo e para a realidade depois do cara, porque nesse meio termo ele não foi preparado para chegar lá naquele lugar. Sim. Não foi preparado. Aí o cara ganhava um salário, o cara tá ganhando 100 mil, o cara não foi preparado. O cara não foi preparado numa vida financeira. Sim. Um cara que vai saber investir, um cara que vai saber, sabe, psicologicamente a vida dele, saber controlar tudo isso, com fama, com mulher. Então, muitos atletas se perdem nisso. Quem falou isso aí, esses dias, foi o Claudinho, que hoje foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Sim. E ele foi do Corinthians. E ele com 18 anos estava jogando no Corinthians, ganhava um salário alto, né, porque era uma grande promessa. Ele falou na entrevista, qual foi o ponto que fez você crescer e hoje se tornar o melhor jogador do Brasil? Foi os erros que eu cometi quando eu estava no Corinthians. Porque subiu na minha cabeça, Ele falou isso aí, subiu na minha cabeça, eu ganhei um salário enorme, eu comprava o que eu queria, eu saía para onde eu queria, então eu me perdi, achava que eu já estava no topo. Sendo que não é assim, né? Isso, acho que ele teve tempo de corrigir isso enquanto havia tempo ainda, sim, né? Porque tem muitos que não tem, né? Muitos, infelizmente, não conseguem se recuperar do tombo. Joga a carreira não consegue se recuperar do tombo com noite, com mulheres, com droga, né, com a fama em si, e acaba deixando o que nós começamos a nossa conversa, aquela dedicação de um atleta. Já não consegue mais equilibrar as coisas. Uhum. E aí o futebol, se você não consegue equilibrar, cara, vai pender pro lado dentro do campo. E aí o cara começa a não render mais, né? Eu tenho a história do Ronaldinho Gaúcho, cara, que eu admiro muito o Ronaldinho Gaúcho. E eu joguei no último clube no Chipre com 3 jogadores que jogam no Barcelona. E aí é o lado que eu critico o atleta brasileiro por causa disso, que acaba perdendo foco profissional, que é uma coisa que eu aprendi lá fora. Os europeus são muito profissionais, os caras são dedicados. E o brasileiro, ele começa, ou mal começou, e ele acaba dando uma afrouxada. E o Ronaldinho, no futebol que ele jogava, eu acredito que ele poderia ser muitos anos melhor do mundo. E aí os meninos no clube lá que jogaram no Barcelona, foram jogar comigo lá, depois eles falaram que depois que ele ganhou melhor do mundo, ele já chegava atrasado, o treino era 9, ele chegava às 11, ia para jacuzzi,
porque já era o cara. Então, eu vejo assim, até em vários lugares o brasileiro às vezes é queimado por causa da noite, né? Então, esse lado de você conseguir equilibrar as coisas é muito importante no futebol, porque você acaba não sendo preparado. Nós estávamos conversando aqui antes, né, com o rapaz, e ele falou de preparar o filho dele para o mercado, né? Então, o atleta, dificilmente o pai do atleta, que o atleta que realmente se dedica, consegue preparar ele caso não consiga ser um jogador. Até porque nem sabe, né? Porque às vezes, a maioria das vezes são famílias humildes, que nunca teve oportunidade de ganhar um dinheiro, de ter uma renda que te traga um luxo. E aí esse menino vai ganhar dinheiro e vai ter luxo, vai ter coisas que ele não teve lá. Então como que o pai vai falar para ele que ele tem que se portar? São poucos os jogadores ou atletas que tiveram estrutura, igual recentemente eu vi uma reportagem também mostrando atletas que já tinham uma base familiar, que é o caso do Kaká, que é o caso do Caio Ribeiro, e dentre outros, né, que tinham uma base diferente também do que a maioria, né? Mas a gente já vai voltar no empresário, né? Você falou que jogou no Chipre também, né? No Chipre, como que é o mercado de lá? Porque tem uma empresa que é a XM, que é de investimento de valores, eu acho que de Forex, se eu não me engano, que ela tem sede no Chipre. Então, pelo menos daqui do Brasil, avaliando e vendo, parece que tem um investimento diferente lá, o mercado de lá é aquecido, como que é? Cara, na verdade, o pessoal fala muito que o Chipre, falam-se, né, que é um paraíso fiscal, né, por ser uma ilha muito linda. E baixo imposto para quem investe no baixo imposto, local. As coisas são baratas, as burocracias não são tão rígidas. Então eu joguei mais aberto o mercado. Então eu joguei 3 anos, eu tenho conta lá até hoje, devido à facilidade. Se você vai em outros países, dificilmente você consegue abrir conta, te exige residência do país, te exige várias coisas, né? Então o Chipre é um país maravilhoso, cara. Custo de vida? Bom, cara, bom, barato, não é caro. E é um país que eu me adaptei muito fácil por ser semelhante à Grécia, né? Um país vizinho à Grécia e fala o grego. Legal. A Grécia foi o país que você morou mais tempo? Mais tempo. Quantos anos? 5 anos. 5 anos. Jogou na Grécia, Ucrânia? Aí Chipre. Eu joguei na Grécia. No meu auge na Grécia, eu fui vendido para a Ucrânia. Que é uma coisa que eu me arrependo. Eu poderia ter ficado mais tempo na Grécia, porque minha adaptação na Grécia foi muito boa, eu já tinha um nome, minha carreira poderia ser melhor, mas aí eu tive a proposta do Dnipro, que é um grande clube também, na época, né? Hoje também mas na época era o terceiro da Ucrânia, e eu fui para lá pela estrutura, pelo dinheiro, mas tive muita dificuldade na adaptação. Sim. Por causa do frio, por causa da língua. O grego é difícil, mas o russo, o negócio é russo mesmo. Imagino. Você tem aquela pegadinha, né? Pô, tá falando grego comigo? Aí fala, pô, o negócio tá russo mesmo, né? Eu fui pros 2 lugares russo mesmo. Então, eu fiquei 3 anos jogando lá, mas a minha adaptação, cara, foi difícil. Eu já estava adaptado na Grécia, comida, clima, as pessoas hospitaleiras, as pessoas parecem um pouco aqui com o Brasil, é fácil fazer amizade, o clima. Aí eu fui para um lugar totalmente frio, e as pessoas frias também. Eu era o primeiro brasileiro no clube, primeiro mais escurinho, existia muito racismo, então eu tive muita dificuldade devido a todo esse processo. Por não saber a língua, quase ninguém falava inglês também, então eu tive que me virar novamente, começar do zero, aquilo que eu já tinha me adaptado na Grécia, na língua, nas coisas. Então eu tive muita dificuldade de adaptação. E você falou agora do racismo. Já sofreu racismo? Já presenciou? Já, várias vezes. Quais lugares? Tanto na Grécia como na Ucrânia, já. Do pessoal fazer barulho de macaco na hora do jogo, jogar banana e ficar lá gritando e naquela época não dava nada. Hoje em dia você já vê que qualquer coisa já tem uma repercussão maior, né? Já não está sendo aceita mais, mas antigamente, cara, torcida mesmo. E como lidar com isso na época? Não abala psicologicamente, não deixa enfim... Cara, tipo assim, como a gente não tinha nenhum suporte assim de aonde recorrer a isso, a gente deixava passar batido. Fingia que... tem que saber lidar com isso e,
eu não me preocupo por causa da minha cor, não me muda, não me faz diferente em nada. Então, é uma pena que eles tratam dessa forma, né? E a gente tentava levar da melhor maneira possível, porque nós não tínhamos nenhum tipo de aonde recorrer, não tinha nenhuma estrutura que a gente pudesse, pô, o cara tá sendo racista contra mim, ele tem que ser punido. Não existia isso naquela época, entendeu? E como que você vê o movimento atual, que hoje em dia tem uma resposta, né, com relação ao racismo, com relação a qualquer tipo de ofensa dentro de campo nesse sentido, eu acho que todos da sociedade têm tido um olhar diferente para dar uma resposta, né? Como que você vê isso hoje em dia? Eu acho legal hoje em dia, porque antigamente assim a pessoa, se tivesse uma discussão ou uma briga, a pessoa primeiro fala, seu negro, seu preto, não sei o que. Hoje em dia você não vê mais isso, né? Por causa dessa repercussão, e eu acredito que hoje a lei te dá suporte para que isso não aconteça, né? E mesmo assim a gente ainda vê acontecendo, mas é benéfico que hoje não aconteça da mesma forma que acontecia antes, porque se acontecer, eu posso sair daqui numa delegacia e falar, cara, o cara teve um ato de racismo contra a minha vida. Coisa que eu não podia fazer antes, não sabia o que fazer e não tinha nenhuma base na lei para que eu pudesse recorrer a isso. Hoje, graças a Deus, nós temos, né? Até o senso comum atualmente, ele está evoluindo a cada dia, né? Isso. Agora, você falou dentro de campo, do racismo dentro de campo. E racismo fora de campo também era comum? Ou o pessoal tentava valorizar tudo isso no campo para provocar? Não. Fora do campo também tinha. Cheguei a passar algumas situações, tanto na Grécia, tanto fora, dentro do aeroporto, com algumas situações. Então isso era geral, não era só dentro do campo, não. As pessoas eram assim, não sei porquê, ter essa visão, por você ser um pouquinho mais escurinho. Na Grécia tinha, mas na Ucrânia era muito maior, porque lá é só tudo loirinho, tudo loira. Então acaba tendo, por parte assim, talvez, como eu passei na Ucrânia, mais parte dos homens, né? Uma provocação dentro de campo, algumas coisinhas que aconteciam fora também, algumas palavras, alguns palavrões. Mas como eu te falei, nós não tínhamos como poder recorrer nada e deixava passar batido, fazer de conta que nem era com a gente, né? Acho que a internet facilita muito, né? Hoje, essa força, né? Que criou em cima ali do racismo, tem apoio. Você sofreu racismo agora, você postou na internet, em 10 minutos viraliza. Isso. Né? Tem muita gente te defendendo. Ainda tem aqueles que não são a favor de você denunciar, vamos dizer assim. Que chamam hoje em dia que é o mimimi, o famoso mimimi. Fala que é muito mimimi. Você acha que é muito mimimi ou não? Cara, eu penso assim, existem casos e casos. Eu vejo que as pessoas hoje em dia, vou dar minha opinião, acabam politizando muito a questão do racismo, a questão do LGBT, várias situações. Porém, eu vejo que cada um tem a sua oportunidade, que às vezes as pessoas querem colocar o racismo para querer ter algum benefício político. Então eu procuro tentar separar isso, uma coisa da outra. O que é de fato um ato de racismo e o que é de fato... De repente está sendo supervalorizado. Ou o que é de fato uma situação para o cara se beneficiar politicamente em cima daquele ato. Então eu procuro tentar entender ali para não cometer nenhum de erro, caso a caso. Mas existe os dois lados, Bruno. No meu ponto de vista, existe os dois lados. Existe de fato o racismo que acontece, é uma coisa que não pode acontecer. E existe uma situação que às vezes é um olhar diferente, o cara, é racismo, não sei o quê, né? Teve a situação recentemente no futebol, vamos falar no futebol, do menino contra o Gerson, lá o argentino. Cara, parece que foi comprovado que não teve, que ele não falou. Qual que é a intenção, né, de criar aquilo contra ele, né? Eu joguei muito com argentino e argentino tem um jeito carinhoso de falar negron. Chegar e falar, ô negão, ô nego. É um jeito carinhoso de falar. A maioria dos argentinos que eu joguei, até professor que era professor de preparação física, treinador, ele me chamava de negrão. E pra mim é a mesma coisa, falar, e aí nego, e aí, tranquilo? São expressões, expressões. A gente escuta muito no futebol. Isso, né? E aí nego? Hoje em dia a gente tem um carinho especial com alguém aqui, você fala, e aí nego, beleza? Sim. E não é um ato racista. Eu não sei se talvez o menino, né,
fez isso com... É que não pegou, a câmera não pegou nada, né? Então fica aquela suspeita, né? Ele inventou por ser argentino, porque o brasileiro tem uma rivalidade com a Argentina. Então ficou aquela coisa meio chata, né? E o movimento atual dá força para isso. Sim, qualquer coisa. Falou que hoje em dia bom e não é. Ainda mais o cara na maior torcida do Brasil, que hoje ele joga no Flamengo, que qualquer coisa que você fala, tem mídia. Sim. Então ele pode ser que ele usou esse momento. Isso, pode ser. Eu também acho que pode ser no calor. Sim. No calor ali. Fez você pensar. O cara te dá uma cutucada, você sabe, Bruno, você joga bola na hora esquenta. Eu já passei isso jogando futebol, eu já tive momentos de não ter controle de mim mesmo, porque você está naquele calor. Né? Aproveito para contar uma situação aqui. Eu nunca fui de brigar, eu nunca fui de ficar xingando, eu nunca fui de dar cotovelada, eu fui expulso uma vez na minha carreira só, segundo amarelo. E isso porque eu sofri uma falta, primeiro eu reclamei com o juiz, ele me deu amarelo. A segunda, o cara tentou me passar, eu botei o corpo, caí em cima da bola e segurei, falta clara. Ele me deu o segundo amarelo e me expulsou no Chipre. Mas assim, por briga, mas eu tive um caso na segunda divisão na Grécia, que o cara me deu uma bola no fundo, lembro até hoje, o Cleito, me deu uma bola no fundo, deu o zagueiro no carrinho, comigo. E eu falei, vou no carrinho de lado também, chocou nós dois. Pum! E no chão. O cara puxou um guspe, cara, e tá na minha cara. Nossa. Na minha cara, e bandeirinha do lado aqui, bandeirinha do lado, olhando pra nós dois. Eu era mais rapidinho, né, eu era muito rápido, levantei e peitei o cara, quase 2 metros de altura, o zagueiro. E ele no chão, né, eu peitando assim pra ele não levantar, porque ele levantasse, aí ia ficar ruim pra mim, né. Aí ele só fazer pressão enquanto dá. Enquanto ele tá caído. E eu falava pra ele, né, Tina Fitor, o que é isso que você tá fazendo? Pelo amor de Deus, tal, não sei o quê. Cara, ele levantou, me botou assim cabeça com cabeça, puxou de novo o guspe e deu na minha cara de novo. Caramba. Segunda vez. Cara, qual foi a minha reação? Cara, eu dei um tapa na cara dele. Mas você fala, eu dei, não aguentei. É difícil. Foi assim, foi automático. Quando ele puxou assim, deu na minha cara. Pum! Cara, automático eu assim, pá! E virei as costas e saí correndo. E olhando pro Pedro, falei, vou ser expulso, já era. Estreia do campeonato. Aí ele falava com ar, o bandeiro só fazia assim. Falei, nossa. Não sei como eu não fui expulso. Não sei, ou o cara ficou com dó de mim, ou o bandeiro tava olhando pro outro lado e deixou passar. Mas o futebol tem disso. Ou ele viu e falou assim, esse cara cuspiu na cara. Ele ficou com dó de mim. Isso. Esse merece um tapão. Eu acho pago. Eu acho que ele ficou do meu lado porque ele viu que de fato o cara me deu duas cusparadas. Deu 2 cusparadas e ficou com dó de mim porque ficou nítido. O cara puxou assim da segunda vez, cara, e na minha cara assim. Eu falei, que isso, cara? Você falou que David, desculpa te cortar. Não, tranquilo. Você falou agora há pouco, você falou sobre LGBT. Sim. Você já jogou com algum homossexual no time ou não? Cara... Ou que você achou que era? Cara, eu já juro que... A gente tem que falar sobre isso, porque, cara, é um assunto que tá mais evidente a cada dia que passa. Sim, sim. Porque a gente escuta falar que tem alguns que depois que param de jogar assumem que era. Mas eu, por exemplo, joguei pouco tempo futebol, né, profissional, mas no futebol amador é mais difícil. Eu acho que ainda tem um preconceito bem maior, assim. Dificilmente você vai encontrar um que vai se assumir mesmo e vai jogar bola com você, né, bater uma bola no final de semana. Dificilmente vai ter isso. Talvez no futebol profissional seja mais fácil por ter uma certa proteção. Talvez até uma estrutura maior para ele poder... Pra ele se assumir e ser quem ele é. Você já viveu alguma coisa parecida? Cara, eu assim, assumido, eu nunca tive a oportunidade de trabalhar não. Mas a gente percebia assim, o jeito da pessoa um pouco diferente. Depois que parou, a pessoa acabou assumindo, mas na época não tinha nada assumido, até porque o preconceito ainda era e é até hoje. É um tabu muito grande para quem... E acho que talvez quem assume, talvez ele vai enfrentar uma situação muito difícil no mundo do futebol, Infelizmente, os atletas hoje em dia, os boleiros são muito brincalhões, né?
fazem muitas brincadeiras e acabam tirando sarro, vai lá, o fulano tá lá, o ciclano tá lá, aí já fica um zoando o outro, um brincando. Então, para a pessoa ela se adaptar a uma pessoa que é assumida e saber lidar com toda essa situação, não é fácil, não é fácil. Mas eu não cheguei a passar por isso, não. Bruno estava me mostrando aqui que a gente tinha separado alguns assuntos de pauta também, né? Mas tem muito a ver com esse assunto agora, porque a gente está falando de alguns tabus no futebol que vão evoluindo ao longo do tempo. Sim. E hoje em dia também a gente tem a presença da mulher no futebol, principalmente na arbitragem, as bandeirinhas, sim, né? Sim. Lá, quando você começou, quando você foi para lá, era muito raro você ter essa presença feminina no futebol, foi aumentando a cada dia, né? E como que você vê esse movimento hoje que vai dando mais oportunidade para as mulheres interagirem? Eu acho legal. Cheguei a trabalhar assim com árbitra, né? Mulher, bandeirinha, já cheguei a trabalhar tanto aqui no Brasil como lá fora. Eu acho muito legal se abrir o mercado para as mulheres também, porque, não é porque a mulher é mais sensível que ela não é capacitada para fazer esse tipo, né? As pessoas têm que... Aquele negócio que a gente falou sobre o racismo, eu acho que as pessoas precisam saber separar a questão da qualificação, a questão da preparação do ser mulher, né? Uhum. A pessoa, ela fez um curso, ela se preparou, ela é capacitada para aquilo, então por que ela não pode? Porque ela é mulher? Aí entra esse lado do senso do homem, um senso crítico de saber separar as coisas e olhar para a pessoa como uma verdadeira profissional, né? Talvez muita coisa aconteça, não sei, minha opinião, assim, olhando de fora, né? Talvez muita coisa aconteça porque quando tem a mulher, seja árbitra ou seja bandeirinha, eu acho que ele automaticamente vai pensar duas vezes de falar do jeito que ele falaria com o juiz ou com a bandeirinha, porque isso pode ser supervalorizado. Também existe esse mas lado, aí né, talvez seja bom para se policiar, cuidado, né? Tomar mais cuidado, sensível, né? Vou xingar a mulher, como é que eu vou xingar? Como é que eu vou dar uma pressão nela? Então, e até mesmo eles falam, vou pressionar uma mulher, ela não vai aguentar pressão. E não é nada disso. Eu acho que se a pessoa se preparou para isso, ela é qualificada e ela pode exercer talvez muito melhor do que um homem. Uhum. Porque o pessoal fala, né? Eu vou dar uma moral para a mulherada. A mulherada, ela enxerga muitas coisas que o homem não enxerga. Elas são detalhistas. Uhum. Né? E quando se dispõe a fazer, ela faz muito bem. Muito bem. A mulher é detalhista. Se dedica muito, né? A mulher põe o dedinho naquilo que o homem faz meio grosso e faz o negócio ficar mais jeitoso. Inclusive, né? Então, a gente precisa de uma mulher aqui, viu, na produção. Precisa mesmo. Pra fazer os detalhes. Umas coisinhas mais bonitinhas. Vamos providenciar. Uma visão feminina diferente, né? Legal. Agora, voltando lá, a gente veio, vamos voltar, né? Quando você estava respondendo a pergunta do Bruno sobre o empresário e tudo mais, você tinha contado do período que você estava na Grécia e aí falaram que iam comprar um time que seria o Jaque, você falou um pouquinho do Jaque e veio para... Isso, aí compraram o Jaque, eu joguei aqui 1 ano e meio paulista, a Bzinha, com o Jaque, naquela época, a Bzinha era bacana, hoje é também. Que ano que era já? Aí já era 2001. E aí aquela época tinha Corinthians B, Palmeiras B. Sim, jogava divisões abaixo do Paulista. Ponte B, né? Tinha Portuguesa B, tinha vários clubes ali que eram jogadores do Corinthians mesmo, mas desciam para jogar. Nessa época você estava no Corinthians B ou ainda não, na categoria de base? Eu entrei em 2001, né? Mas eu tinha 14 anos. Sim. Dos 14 aos 16 eu fiquei, então eu fiquei 2001 a 2003 no Corinthians. Sim. Na base do Corinthians não cheguei a jogar Campeonato Paulista. Então, aí nessa época, quem se destacava estava sendo levado para a Grécia, porque o grego fez um investimento, construiu o estádio, inclusive até hoje o estádio tem o nome do grego, que é Stavros Papadopoulos, né? Papadopoulos é um nome, tem muito esse nome na Grécia, e aí eu me destaquei naquela época, foi uma coisa assim, já tinha virado, já não era mais meia, virei lateral direito, e mesmo assim jogando na lateral direito, eles acharam que eu merecia uma oportunidade de voltar para lá, por causa da dedicação. E hoje eu pego muito no pé dos meninos que eu trabalho agenciando. Se você não quer trabalhar, se você não quer treinar, eu sempre uso 2 exemplos. Michael Phelps,
Você vê a biografia do cara, é invejável. O cara passava 6 horas por dia na piscina, bateu o recorde dele, se eu não me engano, 16 vezes. Entendeu? E dificilmente vai surgir uma pessoa que consiga bater o próprio recorde do cara. Aí você pega Cristiano Ronaldo. Poxa, a dedicação, a máquina que o cara virou, isso mostra que a dedicação hoje em dia, o treino, o esforço, os princípios, eles estão à frente do talento. Sim. E eu vi uma passagem dele em alguma entrevista, foi um vídeo acho que de TikTok que compartilharam, só aquele trecho da entrevista, mas dele falando que ele, acho que ele está com 34 agora, se eu não me engano. 36. 36. Mas já... e aí o que acontece? Perguntaram para ele sobre, né, e aí, fim de carreira e tal, ele falou, cara, eu não me preocupo com isso ainda, porque eu continuo dando meu melhor como se fosse... seguir, e aí lá na frente eu vou ver, né? Porque eu continuo... Quem é melhor, Cristiano Ronaldo, Messi ou Neymar? Cara, eu vejo na questão profissional, eu olho o lado Cristiano Ronaldo. Profissional. Talento, eu fico com o Neymar. Talentoso. Mas não é profissional. Entendeu? Então eu separo Tanto essas coisas. quanto... Desculpa fazer essa separação. Você fala, fica com quem? Aí... Vai em cima do muro agora. você fala, fica com quem? Aí eu vou escolher o Messi. É a dedicação do Cristiano Ronaldo e o talento do Neymar junto, né? Tem que sair um aí. Que deu mais ou menos o Messi. Aí, se você pegar isso aí e montar um jogador... Já pensou? Então, na verdade, cara, você pega... Eu fui criado e formado dessa forma, assim, de princípios, de dedicação, de valores, de busca. Então eu valorizo muito isso e hoje eu vejo que quem tem chegado na área que eu estou trabalhando do futebol, realmente são esses que querem mais do que o outro. Sim. Na verdade é o ditado que se usa no futebol, sangue nos olhos. É aquele cara que, tá com fome, quer mais que o outro. Hoje em dia o talentoso perdeu espaço e eu vou dar exemplo. Você pega Lucas Lima, você pega o Ganso, você pega esse meia que antigamente tinha muitos meias 10 canhoto que era super valorizado, muito valorizado. Um 10 canhoto, caramba, é o 10 do time. Só que era aquele 10 que não corria com a bola, aquele 10 que só jogava com a bola parada, ou decidia com chute ou com drible. Hoje você não vê esse 10 jogando mais. Perdeu espaço. Me fala um que está jogando no Brasil hoje. Não tem. Aí a gente citou aqui o Claudinho. O Claudinho, ele é um meia de qualidade, só que ele não se encaixa nesse perfil, porque ele é intenso. Ele tem intensidade, aquele cara dinâmico, se precisar jogar de ponta ele joga. Sim. Se precisar jogar no meio rápido, aquele cara que joga rápido, aquele cara que tem aquela intensidade para voltar logo. Então não é aquele cara que joga só na base do talento. E aí é o que eu falo para os meninos, você pega um menino assim, talentoso, você vê que ele é rápido, tem explosão, tem habilidade, aí você olha, não gosta de treinar, não gosta de trabalhar, cara, dificilmente, cara, é batata, é 100%, cara, não vinga. Se o cara não entrar nessa linha de trabalho, ele vai jogar, tem uma entrevista não, ele tem como é que eu posso dizer? Eles fizeram uma reportagem, uma reportagem nos clubes e tem isso lá dentro do Palmeiras. Que, de todos os jogadores que passam lá, 1% vai jogar em alto nível. 1%. 3% vão jogar em segundo nível, time nível mais baixo. Cara, 10% times pequenos e os outros... Então é uma faixa aí de 17% que consegue jogar mais ou menos, mas a maioria em categorias mais baixas. Aí você vai ver por qual motivo. Por causa disso. Essa é a diferença. É a diferença. Até tem esse menino que está jogando aí, ele era do Palmeiras, o Arthur. Acompanho ele desde novinho, era um menino desde sub-15 que todo mundo fala, cara, como ele corre. Hoje ele tá muito bem. Por causa dessa intensidade. Outros meninos que eu até trabalhei, que jogavam com ele, e o pessoal falava, o menino tem mais habilidade, joga, mas acabou a pessoa que não vingou por causa dessas coisas. E aí acaba botando a culpa, é o empresário, é isso, mas nem sempre. Nem sempre. No seu caso já teve o problema com o empresário? Já tive. Foi fora?
Foi brasileiro que você falou lá fora, né? Eu tive primeiro fora, depois eu tive um probleminha com aqui também. O fora, o que foi? Quando o time grego lá me puxou para um time da segunda divisão, nós subimos para a primeira, fomos campeões. Né? Eu, até tem o Cleito e o Wellington aqui de Jacareí, que saímos do Jaque. E aí, cara, eu acabei negociando, saí do grego, acabei negociando com o Panathinaikos através desse brasileiro e de um grego empresário lá. O brasileiro morava lá há muito tempo, tinha muita influência nas redes sociais, nos jornais, então ele me passava tudo e os times que estavam interessados em mim e tal. E aí ele se juntou com esse grego e trouxe essa proposta para mim. E falou, cara, nós vamos receber a comissão lá do Panathinaikos, está tudo certo. Eu falei, beleza. O que aconteceu? Eles foram, a gente assinou um contrato, estava de férias no Brasil, fui para lá, assinei. Eles pegaram a comissão deles, né? O Panathinaikos me deu um dinheiro na época por assinar o contrato. Voltei para o Brasil, depois eu compareci no Panathinaikos novamente. O Panathinaikos quis me emprestar para um clube lá chamado OFF de Creta, que é um clube da primeira divisão. E eu não queria ir para o OFF. Falei, cara, eu assinei para jogar no Panathinaikos, quero jogar Champions League, quero jogar UEFA. A Grécia tinha acabado de ser campeã europeia em cima de Portugal. Se eu não me engano, isso foi em 2005. Nessa época, né? Mesmo. E o lateral direito do Panathinaikos foi vendido para o Porto, Seitarides, um lateral chamado Seitarides. E eu falei, cara, vamos jogar no Panathinaikos e tal, vai ser... E aí eles quiseram... próximo dessa época que o Filipão estava treinando a seleção de Portugal. Ele era o treinador da seleção, ele era. Esse ano que a Grécia foi campeã foi em cima do Filipão. Acho que é isso mesmo. Foi em cima do Filipão. Por aí mesmo. Lembro até hoje, foi 1-0 o gol de um atacante lá. E aí eu acabei aceitando, fui para esse time emprestado. E aí eu não dominava bem a língua ainda grego. E quando o presidente grego lá do outro time, ele me chamava para me pagar, ele me chamava no escritório, parecido com esse. Ele tinha uma loja muito famosa lá de televisão lá. E chegava lá, esse brasileiro sempre descia, porque a ilha de Creta, ele morava em Tessalônica, então ele pegava avião e ia para a ilha de Creta, ele sempre descia quando eu ia receber. E falava para mim, pô, Davis, o pessoal do Panathinaikos não me pagou ainda. E aí eu, com dó do cara, um exemplo, eu recebia 8 mil euros, eu dava 3 pro cara. Dava 3 toda vez. Até na quarta vez, o presidente do clube viu, por que esse cara desce toda vez aqui? Eu falei, cara, eu dou um dinheiro para ele, porque ele não recebeu do Panathinaikos. Ele, que não recebeu o quê? Ele já recebeu e eu tava lá, eu vi ele recebendo. Esse cara tá roubando você, cara. Nossa. Aí eu liguei pro brasileiro, pra esse rapaz e falei pra ele, cara, eu não quero mais nenhum contato com você me enganou. Isso que você fez não se faz, cara. O cara ficou bravo, me ameaçou, falou que eu não ia jogar em lugar nenhum, que era mentira, que eu podia ligar pro outro. Liga pro outro lá que ele vai falar a verdade. Liguei pro outro, o outro falou, Davis, cara, ele tá me ameaçando aqui. Nós já dividimos o dinheiro. Ele tá me ameaçando, falando que ele quer continuar recebendo de você. E, cara, me tira fora dessa. Enfim, falou que eu nem lá no clube ia jogar mais, mas o cara sumiu. Nunca mais vi o cara. Passado um tempo da Ucrânia, eu vim pro Brasil através de um empresário também. E aí o empresário me arrumou, me levou pro Figueirense. Fui jogar no Figueirense, com 3, 4 meses eu tava doido para voltar para fora de novo. Eu tinha um sonho de voltar a jogar no Brasil porque eu saí novo. Sim. Cara, jogar no Brasil, ser conhecido, depois eu vou para um clube melhor. E os meus amigos jogadores, eu joguei um período na Grécia com o Adrianinho, que jogou na Ponte Preta. Sim. Ele saiu do auge aqui, ele saiu do Flamengo e ficou 3 meses sem clube, e aí ele foi pro off lá. E lá ele falava pra mim, Davis, não volta pro Brasil, cara, é ilusão. Você tem mercado aqui, o pessoal gosta de você, fica aqui, cara. Quem tá lá quer vir pra cá, a vida aqui é muito boa, tal. Só que eu tinha na minha cabeça, cara, quero voltar. Como eu saí da Ucrânia num período difícil, eu não me adaptei, tive uma lesão, acabei tendo uma lesão séria, fiquei 6 meses sem jogar, rompi todo o reto femoral, fui tratado mal na época lá. E aí eu falei, cara, eu vou pro Brasil, vou ficar um tempo. Aí esse empresário me trouxe pro Figueirense. No Figueirense, com 4 meses, eu quis ir embora. Falei, cara, eu vou pra fora, tal. Saímos do Figueirense. Logo, um empresário... Não foi o que você esperava? Não. Vida boa em Floripa, praia, tal. Mas, cara, pra realidade que eu já estava lá, e eu vim com 27 anos, eu já era velho aqui.
Um monte de gato jogando lá no Figueirense. Você entende essa linguagem de gato? Sei. 21, o cara falava que tinha 21, mas o cara tinha 30 anos. E na verdade era eu e o Pedrinho, um dos mais velhos do time, com 27. O Pedrinho tinha 31. Pedrinho, o comentarista, canhoto. E aí, cara, eu entrei em contato na Grécia, no Chipre. Na mesma hora veio algumas propostas de lá pra mim. E aí eu comentei com o empresário que tinha me trazido, tinha um contrato com ele. Eu falei, cara, vi uma proposta assim, assado pra mim voltar, eu acho que eu quero voltar pra lá e tal. Aí ele falou, tudo bem, pode voltar, só que aí o cara de lá vai pagar a comissão meio a meio comigo. Eu falei, tudo bem, é justo, né, você ter um documento com você. E falei pro rapaz, o advogado que me trouxe a proposta lá de fora, falei, cara, eu aceito, mas você vai ter que pagar a sua comissão pro meu empresário, senão eu não vou. Aí o cara, pô, mas o cara não trouxe nada, eu vou ter que... Falei, cara, eu já tenho um negócio com o cara, eu tenho que ser correto. Aí ele falou, tá bom. Aí eu fui, aí foi aonde eu decidi ir pro Chipre. Tinha um grande clube na Grécia, querendo me contratar, só que aí um outro grande clube no Chipre, e aí eu fui ver, que eu conheci os atletas, né, porque eu fiquei 5 anos. E grandes atletas da Grécia estavam lá, e o treinador era um grego, vários jogadores pela gregos proximidade, lá. E aí eu ligava pro pessoal, tanto na Grécia e no Chipre, os caras, pô, vai pro Omônia, o Omônia tá top, o Omônia tá com dinheiro, o Omônia, pô, é campeão todo ano, pode ir e tal. E eu decidi ir pro Chipre. Fui pro Chipre, nós pagamos, né, o empresário me deu dinheiro, mandei o dinheiro pro empresário aqui, e aí passa 6 meses, eu tinha feito 1 ano de contrato só, eu queria 2, mas com valores maiores, o clube não quis fazer. Eu falei, então tá, 1 ano a conversa vai ser diferente. Com 6 meses eles já estavam querendo renovar. E aí eu chamei o empresário daqui, para ele poder ir lá. E naquele momento ele estava com uma negociação vendendo o Ailton, um volante, pro Benfica, um jogador que era do Flamengo, 8 milhões. E o meu lá era coisa pequena, né? Tipo assim, ele ia ganhar uma comissão lá até boa, mas para ele, comparado com o que ele ia ganhar no Ailton, e ele não foi. Certo. E aí, na hora de receber, o cara queria receber de novo. Ah, manda a comissão pra cá. Falei, cara... Aí fui falar, até que eu falei, cara, o cara... Não, eu não vou pagar a comissão pra esse cara de novo, não. O empresário de lá. Falei, o cara nem aqui veio, pô. E aí eu achei justo, meu contrato com ele tava acabando, só que o cara ficou bolado, pé da vida comigo. Sim. Pé da vida comigo, porque ele achava que eu devia ter pagado ele. Então, os empresários existem, cara. Esse lado eu não queria trabalhar com isso, com questão de agenciamento, devido a essas experiências negativas que eu tive, e por ouvir muito mal de empresários, né? De enganar, de oferecer as coisas, de pegar dinheiro de jogador. Cara, eu te arrumo isso, paga tanto, cara. Eu nunca gostei disso. Mas eu acabei tendo uma proposta para mim entrar por esse lado, num momento difícil, quando eu parei, né? E acabei entrando e estou até hoje trabalhando com isso. Show. Até aproveitando que a gente está indo já pro final do nosso podcast, né? Mas queria que você falasse um pouquinho mais sobre o trabalho que você desenvolve hoje, porque até por essas questões que você falou, que às vezes a gente ouve, né? Já tem até... A gente até perguntou, né? Pô, já teve problema com o empresário? Porque isso a gente sempre vê falar muito, né? E como você lida com isso e como que foi iniciar? Não, eu vou montar... fala um pouco do seu projeto, da empresa. Enfim. Então, cara, eu acabei, quando eu parei de jogar, eu tive uma proposta de montar a empresa. Um rapaz chegou pra mim e falou, cara, eu quero entrar pra esse meio, vou montar a empresa e você vai tomar conta pra mim. Eu vejo em você o cara que eu preciso. Pô, você tem experiência, falou outra língua, você jogou tal, você tem um certo conhecimento. Eu falei, cara, vamos, eu não tinha também experiências práticas, né? Eu só... Até porque eu pensava em ser treinador, eu cheguei a fazer curso na CBF, e lá no curso eu falei, cara, não é isso que eu quero, eu não quero voltar a ter a vida que eu tinha antes de atleta, de ficar o dia inteiro fora de casa, agora com família. Então eu tive essa proposta e comecei a caminhando, captando atleta, pegando o jogador mais novinho, levando, eu tinha um suporte, a gente pegava, ajudava o menino, dava uma chuteira, levava. E aí eu acabei tendo muitas experiências ruins, porque existem os dois lados. As pessoas falam muito, o empresário, mas o atleta também
Tem muito atleta terrível, principalmente pai de atleta, que acaba sendo pior que o próprio atleta. Por quê? Porque acaba mercadejando o filho. Né? São várias situações, experiências negativas que eu passei, que hoje eu tomo muito cuidado para trabalhar com um garoto mais novo. Por causa dos pais, os pais se vendem. Quando o pai começa a vir falar para você, mas fulano está me oferecendo 2.000, mas fulano me oferece não sei o quê. Falei, cara, vai com ele, que o que eu posso oferecer para você é tentar uma gestão de carreira para o seu filho, te levar para o clube, ser verdadeiro com você, falar a verdade, ajudar seu menino, auxiliar naquilo que ele precisa. É isso que eu posso oferecer. Você quer? Quer ou não quer? Mas antes, no começo, a gente ajudava, a gente fazia, e eu vi que essa forma nem sempre é a certa. Porque acaba trabalhando isso no atleta e no pai, que ele pode achar outro melhor que faça mais, que pague mais, que dê mais suporte. Entendeu? Você acha então que os pais influenciam no futuro de um jogador? Muito. Até porque talvez ele não tenha essa visão, alguns podem não ter essa visão, que ele está pensando ali no lucro imediato, mas ele não está pensando nesse projeto de gestão como um todo, né? Muitos hoje olham para o filho e querem que ele viva aquilo que talvez ele não viveu. Entendeu? Às vezes o cara tentou, acabou não conseguindo ser um jogador, e aí ele, quero muito que meu filho seja. Então o pai já vem com eu que vou ser o empresário do filho. Entendeu? Eu passo isso com muitos. Recentemente agora, uma semana atrás, um grande amigo meu do passado, que nós jogamos em Goiânia junto, entrou em contato comigo, né, e tomara que ele veja isso. E, não, você vai cuidar do meu filho, tal, não sei o que, eu vejo que você tem bastante atleta. Eu falei, tá bom. Aí ele entrou em contato com outro amigo nosso que mora nos Estados Unidos. Pô, você pode me ajudar? Vocês dois pegam o meu filho aí, um ajuda na parte financeira, o outro tem um contato. Tudo bem, vamos embora. E aí trouxe o menino pro Novo Horizontino, já estava tudo certo. Novo Horizontino, falei, cara, uma boa, vamos acompanhar ele. Se ele for bem ali, a gente consegue levar ele pro Corinthians, para outro clube melhor. O menino tem 1,91. Aí, cara, passa uns dias, o pai chega para mim, cara, o pessoal do São Paulo tá querendo levar ele e tal. Mas eu falei, mas como assim? E eu vi que ele tava assim, com dificuldade para falar para mim. Aí eu dei um aperto, falei, ô negão, como é que é? O que está acontecendo? Ele falou, não, é porque tem um empresário aí, quer levar ele, mas ele quer 50%. Eu falei, negão, é o seguinte, você já está errado. Você está fechado com a gente, está falando com outro empresário. Não pode. O que você quer? Você quer seguir com a gente ou você quer seguir com o outro? Você quer ser o empresário do atleta, você não precisa da gente. Você não precisa. Entendeu? Então, entrei em contato com os outros amigos, expliquei, falei, cara, ele teve uma falta grave. Está fechado com a gente, está recebendo uma ajuda e está falando com outro empresário por trás. E agora veio com uma situação, falar, não, meu filho quer ir para o São Paulo e eu estou pensando no meu filho. Eu falei, cara, você está errado, você é com o seu filho. Então tem muitos pais fazendo isso, entendeu? Aconteceu situações aqui em Jacareí, aí eu prefiro nem falar para não expor a pessoa, mas aconteceu a mesma coisa, estou fechado com você. Fechei com você, o cara postou no Instagram nosso, fechado, tá no clube grande aqui de São Paulo, estou fechado com você. Passa uns dias, 7 horas da manhã, um amigo meu me manda uma foto do pai da família assinando com outro empresário lá em São Paulo. Eu só copiei, mandei pro pai e falei, cara, o que é isso? Cara, eu não sei nem o que falo pra você, cara, que não sei o que, eu tenho que pensar no meu filho. Falei, cara, que papelão, cara. Antiético. Você pediu o chuteiro, eu te dei, tô esperando você me mandar o documento, você falou que tá fechado, seu filho já botou lá, muito obrigado, do esportes e tal, e agora você remove a foto nossa, você não me manda o documento e assina com outro? Cara, me perdoa. Eu falei, cara, bom, segue sua vida. Então eu só falei pra ele, você tá ensinando o seu filho a se vender. Que caráter você tá passando pra ele? Porque amanhã seu filho, da mesma forma que ele removeu uma postagem de agradecimento a nós, de estar acreditando, de dar chuteiro, de estar dando suporte, ele tirou, já botou outro. O que você tá ensinando o seu filho? Amanhã ele se vende. E muitas vezes ele vai precisar aprender a recusar algumas coisas para no momento certo abrir, né, se ele quiser uma boa carreira consistente. Por isso eu falo, existe os dois lados. Existe o empresário sacana e também existe os atletas e pais que são sacana, que se vendem, que fala para você, como já aconteceu comigo também. Tô fechado com você, você é o cara que eu confio, você é o melhor do mundo e tal, mas nas costas tá falando pro outro. Tá escutando do outro. O que você pode dar para mim? O que você pode fazer pelo meu filho?
Ah não, eu te dou tanto, te pago isso, te dou um patrocínio, e para mim tá falando que eu era o melhor, mas as pessoas vinham me contar tudo. Então acontece muito hoje em dia dos pais não serem fiéis. E eles acabam sendo persuadidos por outros que falam o seguinte: cara, é a oportunidade da sua vida. Você vai deixar passar? E acaba caindo nessa euforia, sem saber que muitas vezes o sucesso do filho dele ou até desse próprio atleta vai depender de alguém que ele confie e que faça uma boa gestão da carreira. Hoje vocês têm quantos atletas sendo gerenciados? Cara, hoje a gente tem em torno aí de uns 15, 16 atletas. Demos uma enxugada muito, porque hoje eu sou praticamente sozinho na empresa. Tinha um rapaz sócio que nos ajudava financeiramente, cuidava muito. E são aqueles atletas que vocês identificam ali que então, tem um hoje, a gente vai aprendendo. Os erros que eu cometia muito, que eu olhava assim, poxa, o cara é alto, é forte, é rápido, é intenso. Pô, esse cara chegar na Europa, pô, vou ganhar dinheiro com ele, a gente vai fazer um trabalho. Só que também, hoje, você tem que olhar o caráter da pessoa. Tem que ver se ele tem essa mentalidade profissional. E assim, David, como funciona a captação de um garoto para base ou até mesmo já um profissional? Que você acompanha a carreira, vai assistir jogos? Eu hoje, tipo assim, eu fiz muito isso, tá, Bruno? 5 anos, cara, eu fiquei beira de campo, eu levava no Palmeiras, viajava para todo lado aí para acompanhar, para ver. E eu acabei me decepcionando muito com atletas mais novos. Então eu dei uma afastada, graças a Deus a empresa deu uma crescida, eu consegui fazer alguns bons negócios com atletas já profissionais. E a partir do momento que eu fiz alguns negócios com atletas profissionais, com contato de ex-atletas que hoje jogavam comigo, hoje é treinador, hoje é auxiliar, botei 3 atletas no mundo árabe agora. Tudo com auxiliar técnico e treinador que jogou comigo, devido a um bom relacionamento que eu tive com eles no passado. Então isso me abriu uma gama assim, de trabalho, onde hoje muitos atletas já em clube me procuram. Então eu mudei um pouco esse foco de trabalho, parei de ficar captando, batendo em pedra. Mas por indicação mesmo. O cara indica, e às vezes já no clube, às vezes já está no clube, não tem empresário, eu vou ver. Nós mandamos um menino aqui de São José. Ele estava no São José, jogou no Inter 2, 3 anos, e aí veio parar no São José, foi dispensado. E aí o pessoal me falava, um rapaz aqui de Jacareí, inclusive muito conhecido meu, da minha igreja, ele falava assim para mim: David, tem um atleta assim e tal, o que você acha, Busquei informação, vi que o moleque era bom, tinha alguns problemas com comportamento e tal, e vi que ele tinha perfil, consegui levar ele para a Arábia, já estava tudo para assinar, teve problema no coração. Caramba. Voltou, recuperou, teve tireoide e arritmia. Aí nós conseguimos colocar ele no Bahia agora. Uma longa história, bem bacana a história dele. Legal. Então, às vezes são indicações pontuais, Bruno. Um exemplo, o clube chega para mim e fala: cara, eu tô atrás de um ponta, ou eu tô atrás de um meia, um volante. Busca para mim nessa característica. Só que a característica que eles buscam, Bruno, sempre vai bater em uma coisa no futebol. Eu quero um jogador assim, intenso, rápido e tal. Mas hoje em dia eles querem um jogador com números. Hoje tem análise de desempenho nos clubes. Antigamente não existia analista de desempenho. O cara que vai ver minutagem. O cara vai jogar futebol hoje em dia, ele coloca um GPS do cara. Hoje em dia os dados falam para ver quanto que o cara consegue correr no jogo. Aí o profissional vai ver aquele cara, pô, a minutagem dele é ruim, jogou pouco. O último jogo dele foi isso, ele não é de correr. Então isso acaba dificultando você colocar um atleta. Aí você tem que trabalhar o atleta no mercado que ele encaixe. Sim. Lá não exige tanto. Lá... E para um garoto, né, talvez esteja até assistindo, Sim. ouvindo a gente aqui, como que ele faz para, de repente, trabalhar com vocês, de ter uma oportunidade de seguir carreira mesmo no futebol e tentar ser profissional? Falo, cara, você tem que partir por esse caminho aqui. Começa a trabalhar seu menino, ter um trabalho mais de intensidade, um trabalho mais profissional, para ele chegar num clube e estar preparado. Porque tem muito pai que não chama, meu menino é bom, realmente o menino é bom, mas não está preparado. Aí chega lá, os caras treinando todo dia, se alimentando, vivendo da bola,
acaba atropelando o menino. Então eu chego sempre, indico o pai primeiro, falo, cara, vamos entrar por um trabalho assim, de preparação. Quando o menino estiver preparado, cara, aí eu consigo te ajudar em levar para fazer uma avaliação. Chegou na avaliação, passou, tá bem, aí a gente pensa em um contrato. Vamos fazer um contrato com a empresa. Coisa que eu fiz muito antes lá atrás, Bruno. É muito bom, vamos fazer um contrato aqui. Faz contrato antes para depois trabalhar. Aí o menino não passava em lugar nenhum. Aí o pai, pô, eu preciso que você me ajude, eu preciso que você faça isso, manda dinheiro para mim, para não sei o quê. Aí você fica 2 anos preso e o menino não desenvolve. Sim. Então hoje eu exijo assim também muito essa questão, para mim não errar, dessa análise de desempenho. Cara, deixa eu ver se o menino tem perfil, se ele gosta de treinar, se ele gosta de trabalhar, se ele não é da noite, se ele é um cara realmente profissional. Bate um papo com ele. Bate um papo com ele. Recentemente eu bati um papo com um menino de Mogi. E eu acabei percebendo, pô, tu gosta de treinar? Você gosta disso, aquilo? Toda essa conversa, ele olhou pro pai dele, pai, eu não sou nada disso que ele tá falando. Caramba. É um moleque talentoso. Pô, você deu um canhotinho, parece um mestre. Eu falei, mas aí, o que você quer? O que você quer da vida? Quer entrar nessa área aí? Eu estou disposto a te ajudar. Você tem um material bom, tal. Aí passou um tempo, não chamou a gente, passou um tempo, chamou. Eu falei, cara, eu vou trazer você para São José. Você vai jogar aqui um Paulista, vamos fazer um material bom. O jogador precisa fazer material, vídeo, editação. É isso que eu ia te perguntar. Qual que é o caminho para chegar até você, esse garoto? O mais rápido possível o cara conseguir fazer um vídeo, cara. Seja jogando campeonato amador, seja jogando um paulista de categoria menor, ele tem que ter um vídeo, porque o clube pergunta, aí eu tenho um ponta, manda o material dele, manda o vídeo. Cara, não tenho, ele é bom jogador, mas como é que eu vou provar que é bom jogador? Legal. Aí eu tenho que ter a influência de falar, cara, confia em mim, põe o menino aí pra jogar, você vai ver, arruma o teste. E se eu não tiver essa afinidade junto com a diretoria, dificilmente. Agora, se o menino tem um material, você manda o material, o cara olha, caramba, o moleque é bom mesmo, pode trazer. Aí muda. Facilita. Facilita. Show. Vamos partir aqui para as perguntas? Opa. O pessoal mandou pergunta aí para você, hein? Ai, perigo, hein? Não sei não, acho que vai complicar. Não, tá leve. Tá leve, sei não, hein? Eu vou primeiro citar aqui o Edivaldo. Edivaldo Luiz Martins, conhece? Edivaldo, conheço. Edivaldo mandou aqui, inclusive mandou até uma foto que você presenteou ele com uma camisa, uma camiseta sua, né? Com seu nome atrás. E falou que te admira bastante. E ele fez 2 perguntas. Uma você já respondeu aí, que foi que ele perguntou se você foi injustiçado em alguma transferência e tal. Você chegou a comentar com a gente já. Agora ele está perguntando, né, que você estava citando agora também, depois que você encerrou sua carreira, o que te fez dedicar o seu tempo para o agenciamento de atletas? Cara, então, como eu falei, citei aqui na nossa conversa também, eu não tinha, assim, nenhum sonho de ser treinador, nem seguir na carreira do futebol, não tinha, pensava em fazer algumas outras coisas. Mas acabou sendo aquilo que mais me envolveu e aonde eu tive oportunidades, né? Eu tive um convite, como eu falei, citei aqui, para montar uma agência, aonde a agência já estaria toda pronta, vem trabalhar. Você é o dono da agência. Vou montar ela, você tem todo o meu suporte, você tem tudo, é só você trabalhar. Você quer? E eu estava sem trabalho, eu acabei aceitando e foi aonde eu entrei e comecei a garimpar e crescer, fazendo desde o trabalho lá atrás, Bruno, de captação, de estar no campo, de olhar, de levar, de trazer, de pegar um ônibus, sair daqui lá para Criciúma, quase 17 horas de ônibus, levar o menino para fazer avaliação, voltar 2 dias, ficar uma semana com ele. Então todo esse processo, cara, eu vivi e graças a Deus a gente tem conseguido alguns benefícios na área de agenciamento. Assim, a empresa se chama Dom Sports. Dom Sports. Né? É uma franquia ou não? Não. Não é uma franquia? Não. Que eu cheguei até ver que tem em outros países, alguma coisa assim, ou é o mesmo nome? Não. Talvez o mesmo nome, mas não é uma franquia, não. Tá, vamos para a segunda pergunta aqui. Do nosso amigo Rafinha, querido. Rafinha também, grande amigo nosso aí do futebol também, né? Que a gente brinca e joga final de semana junto também. E ele está perguntando aí agora um assunto diferente de futebol, né? Ele está perguntando como que é conciliar família e Deus acima de ser jogador.
Cara, é uma pergunta um pouco difícil, né? Mas é o seguinte, eu procuro separar as coisas aí. Eu fui um atleta profissional. Então eu vivia daquilo, eu recebia daquilo. Então profissionalmente eu sempre tratei o futebol como profissionalismo. É isso que eu aprendi lá fora. O futebol não é somente, era para mim somente um sonho para seguir. Eu via como uma profissão, uma carreira. Eu não me via fazendo outra coisa. Se você pedir, prega ali um prego, eu não sabia. Então eu me dedicava, eu me fiz o máximo. Quando eu encerrei, aí foi uma outra coisa. Quando eu entendi de fato, falei, cara, futebol acabou pra mim. Né? Eu tive uns problemas pessoais, minha mulher ficou doente, algumas coisas aconteceram. E eu acabei entendendo, falei, cara, eu acho que Deus não quer mais isso pra mim, no futebol, com 32 anos, vou parar por aqui. Foi difícil, conflitos internos, eu pensava em voltar, proposta voltar, vinha pra mim retornar pra fora. E eu já com a família montada, com algumas coisas aqui, eu falei, cara, não, eu vou ficar aqui, que eu acredito que essa seja a melhor decisão. Aí entra o lado, não sou mais profissional, né? Sim. Vamos jogar lá, vamos jogar aqui, vamos pra lá. Aí eu comecei a separar, Bruno, eu tentei muito no começo, até porque o futebol estava muito em mim. Cara, eu quero jogar. Minha mulher tem que entender. Corpo pede. Minha mulher tem que entender. Casou comigo, sabia que eu era jogador, vou jogar amador. Nós jogamos junto lá no Real, né? Sim. O jogo era 9, nós saímos de lá quase 2 da tarde. Queria me matar. Aí eu fui vendo, cara, o que é melhor pra mim hoje, cara? Estar junto com a minha família ou estar indo lá jogar essas coisas? Pra mim, naquele momento, pra mim, pessoalmente, eu acabei decidindo, falei, cara, eu já fico a semana toda fora, então vou ficar com a família, eu tenho algumas coisas na igreja, meu sogro é pastor, então eu passei a priorizar isso na minha vida. Talvez encaixe naquilo que o Rafinha tá perguntando aí, que às vezes eu aconselho os amigos, meninos aí, né, que larga a família, vai tudo para jogar bola e não tá nem aí. Eu falei, cara, fica lá em casa, fica tranquilo. Aí os caras às vezes me perguntam essas coisas. Dou conselho, cara, fica em casa com a sua mulher, com a sua filha aí que você vai ganhar mais. Mais uma pergunta aí. Seria Matheus Henrique? Matheus Henrique. Mate Henrique aqui no Instagram, né? Esse tem resenha, pergunta pra ele. O cara mais fera que ele jogou contra, quem seria a pessoa que você jogou contra e que você... Cara, eu joguei com um cara que eu, assim, admirava muito, que é o Rivaldo. Rivaldo. Eu joguei com o Rivaldo, assim, no auge da carreira dele, e o cara era diferenciadíssimo assim mesmo, muito diferenciado. Eu joguei com ele tinha acabado de sair do Barcelona e foi pro Olympiacos. Olympiacos, né? Eu ia perguntar. Cara, você tava no Panathinaikos? Não, eu tava no off. Eu tava no off nesse time que eu fui emprestado. Joguei algumas vezes com ele e com o Giovanni, que jogava muito também, né? O Giovanni no Barça. Os dois saíram e foram pra lá, cara. Muito bom, né? O Rivaldo escondia a bola. Nós jogamos um jogo contra o Rivaldo no Karascak, que é o campo do Olympiacos, lotado. E eu lembro, cara, ele fez um gol da linha de fundo de letra. Cara, eu nunca vi uma coisa dessa. Ele fingiu que ia cruzar e deu de letra por cima do goleiro, quase sem ângulo. A gente viu esses dias, né? Um gol de letra no campeonato inglês. E ele dava uns passes de letra assim, cara, que acertava perfeito por cima da zaga. Então, eu peguei, assim, de jogar contra e ver, assim, muita qualidade no lembrei agora, você chegou a jogar campeonato nível europeu, né? Continental, né? Sim, europeu. Na época era Copa da UEFA? Eu joguei Copa da UEFA e Champions League também. Joguei uma vez pelo Omônio do Chipre, que foi meu último clube, e Copa da UEFA eu joguei pelo clube da Ucrânia. Cara, e como que é isso, cara? Porque assim, a gente assiste, a Champions League é o melhor campeonato do mundo. Sim. Em questão de estrutura, ali de você estar com os melhores, jogando contra os melhores times, melhor estrutura, melhor cidade, tudo. É muito diferente mesmo. Bruno, é um sonho, cara. É um sonho, a perna treme, você fala, caramba, eu tô aqui, parece que é uma outra realidade. Né? E eu tive assim, a oportunidade de jogar as eliminatórias da Champions e nós pegamos o Red Bull da Áustria e a gente foi jogar lá, cara, que estádio
do Red Bull, cada espaço que a gente tinha uma geladeira de Red Bull lá. Red Bull de Coca, Red Bull de não sei o que, tanto Red Bull. E, cara, é outro nível, é outra cultura. E você fala, cara, que oportunidade de vida, de conhecimento que eu tive, né? Coisa de Deus mesmo assim. E realmente é um sonho. É um sonho que às vezes você fala, cara, eu acho que eu nem mereço estar aqui, mas não sei o que né, Deus viu e me deu essa oportunidade. Sabe que merece, porque contou um pouco da história aqui até agora, né? Pra gente, a sua dedicação acima da qualidade que você tinha também, né? Jogando. E eu acho que foi o seu grande diferencial, né, cara? O seu foco. Eu sei que você é um cara cristão também. Então, acho que fica aí a dica, vamos dizer assim, para quem tem o sonho de ser jogador aí, talvez alguns garotos, até mesmo acho que o Matheus é um garoto novo que perguntou aqui agora, né? Que perguntou no Instagram aqui. Então, cara, acho que fica essa lição mesmo, né? De se quer seguir, tem que se dedicar, tem que saber que vai ter que trabalhar, vai ter que treinar, vai ter que ser focado mesmo e buscar o objetivo. Porque quando a oportunidade aparecer, vai ter que estar preparado, né? Então, cara, eu tenho um sobrinho, né? Eu sempre brinco com ele. Eu sempre, quando eu chegava de férias, ele queria ser jogador também, inclusive chegou aí para alguns clubes. Eu falava, vamos treinar, né? Ô tio, vamos treinar. E eu ia treinar e ele sempre falava para mim, tio, o senhor é doido. O senhor só pensa em treinar, o senhor tá de férias aí, tá correndo, tá isso, tá aquilo. E quem corre a bola, e ele ria, né? Eu falei, pô, você tá igual o Romário, pô. E infelizmente ele acabou tentando, alguns clubes nunca conseguia, acabava machucando por não estar preparado. Sim. E quando ele acordou, já era tarde. Tava com 22, treinando igual um louco, e aí a porta já não se abria mais por causa da idade, que hoje dificulta muito. Então, cara, a pessoa precisa se dedicar realmente, a pessoa precisa ter fé para não parar, porque ele vai chegar num momento da vida, 17, 18 anos, e vai ser confrontado. Cara, o pai vai cobrar, você precisa trabalhar. Às vezes vai ter até taxado como vagabundo, quer só ficar correndo atrás de bola, né? Eu conheço várias histórias e vivi isso também dentro da própria família. Então você vê, pô, o cara só quer jogar bola, né? A família acaba olhando para o futebol não como uma carreira, acaba olhando, o cara tem um hobby, por que não vai trabalhar? Sim. Né? E eu não pensava assim, cara. E graças a Deus minha mãe acabou me apoiando muito. Minha mãe fazia a unha, cara. Quantas vezes ela terminava a unha que fazia lá, o pé meio fedido da pessoa lá, pegava o dinheirinho, dava pra mim pagar passagem pra mim ir pra São José treinar. Né? Comprava tênis, chuteira dividido na Jô Calçados. Sim. E quantas vezes pagando com dinheiro de manicure de unha. Alô, Jô Calçados, paga nós. Tem Jô Calçados ainda? Acho que tem. Tem Jô Calçados. Vamos aproveitar já. Vamos aproveitar então, patrocínio aí. Patrocínio aí. Então, cara, eu vejo isso. Então a pessoa precisa ter esse lado de dedicação, de fé, para não se abalar com qualquer coisa. Porque vai ser confrontado, cara, o que você quer da vida? E eu acho que é o que muitos acontecem nesse momento. Ou o cara leva para um outro lado e fala, cara, eu vou seguir para o outro lado. E acaba não se cuidando também profissionalmente, acaba caindo na bebida, né? No corpo. Bebida, droga, noitada. E, cara, não dá. Influencia e muito. O cara não consegue conciliar as duas aí coisas. automaticamente ele já não vai ter aquela confiança em si mesmo para não, eu vou bancar e vou seguir. Olha, eu vou dar só um exemplo. Nesse período que eu estava no JAC, eu tentei fazer faculdade. Quando abriu a Univap, eu me matriculei em Educação Física, passei e cheguei a fazer uma aula. Só que era muito puxado, treinava 2 períodos no JAC. Chegava quase 7 horas e tinha que ir para a escola. Eu falei, cara, não dá. Fui e fechei, deixei minha família, pô, não, por que você vai parar? Eu falei, não dá. Ou eu dedico no futebol de fato, ou eu vou estudar. E dediquei. E graças a Deus, né, deu tudo certo, eu consegui ir para fora, fiquei muito tempo. E, então eu carrego essa lição. Então às vezes eu pareço chato quando eu falo para os meninos. Falei, cara, segue esse caminho, cara, me escuta. Tem nada a ver. Vem por esse caminho aqui, a experiência, eu vivi isso, vamos treinar, vamos trabalhar. A oportunidade vai aparecer, você vai estar preparado. E quem trabalha, cara, pode ter certeza que Deus vai abençoar porque você está trabalhando. Eu brinco com os meninos, cara, tem uma frase do filme do Rock Balboa, né? Ele subindo na montanha lá, treinando, e ele fala, pô, trabalha enquanto ou os outros dormem
e vivam os sonhos daqueles que, né, não trabalham e tal. É mais ou menos uma coisa assim. Então eu acredito na força do trabalho, da dedicação, que ela abre portas, cara. Com certeza. Entendeu? Última pergunta aqui pra gente encerrar, do nosso amigo William Alves, nosso goleirão aí da cidade também, mandou um abraço para todo mundo e perguntou sobre os seus objetivos profissionais nesse momento, qual é o seu maior objetivo e o que você está fazendo aí para buscar, para alcançar. Cara, boa pergunta, porque aí eu vou fazer um marketing aqui também, Opa, né? É o seguinte, eu tenho a empresa de agenciamento, graças a Deus aí eu consegui fazer algumas situações fora do Brasil, tem alguns atletas aqui, mas hoje a gente tem um projeto aqui na cidade, que é dentro da antiga faculdade Univap, que é um centro de treinamento, uma escola esportiva, né, que abrange basquete, vôlei, futsal e campo, né? E agora nós começamos uma construção lá de três quadras de futebol de areia, que, poxa, hoje em dia tá muita gente pedindo, tá uma febre. Futevôlei, beach tênis. Naquele espaço que tem a faculdade Univap e a escola Univap, naquela proximidade? Naquela rua da padaria do Vila Branca ali, tem toda uma lateral da Univap. Avenida das Linhas, se eu não me engano. Isso. Acho que é das Linhas. Daquela outra avenida é das letras e das linhas. É por aí. Então essa da padaria é onde nós estamos, vamos abrir o portão ali, até porque nós entramos pela frente lá da escola. Certo. A gente vai desvincular a portaria. Estamos fazendo esse projeto para captar atleta, para dar oportunidade. Então, qual que é a minha intenção? É ter esse projeto em andamento, todo esse trabalho, e tirar um pouco o pé do agenciamento e fazer coisas pontuais. Pontuais, entendeu, Bruno? O pessoal lá de fora, deixa, eu preciso de um ponta. Eu pego e tenho ponta, cara, tem esse aqui, serve, então eu vou e faço o negócio. Não quero ficar essa correria doida como eu ficava, então eu quero ter algo pontual até para me ficar mais presente. Trabalhar mais na formação. Na formação. Mas essa vai ser um centro de treinamento, vai ser uma escola, vai ser aberto ou vai ser exclusivo para atletas? Não, vai ser aberto para todo mundo. Para quem vai ser aberto, porque no ambiente em si é um espaço muito grande, lá é um espaço de quase 10 mil metros quadrados, tem um campo, tem 2 quadras de salão, eu tenho um espaço enorme agora que eu estou fazendo as 3 quadras de futebol de areia virado para a avenida. Então é um lugar que vai ter muito fluxo, vai ter estacionamento dentro, vai ter lanchonete, vai ter uma secretaria ali na porta. Então vai ter um fluxo grande, até porque Jacareí, o Vale mesmo tem poucos lugares de você poder ir como um clube. Vou lá jogar um futebol, já chamei o Brunão aqui. Não, vamos arrumar uma galera para ir lá. Né? Vou lá, com certeza. E aí eu acredito que você vai ter bastante fluxo para ter uma renda financeira, para mim poder talvez investir num atleta aqui, que eu veja que realmente vale a pena ou não. E a gente fazer um trabalho, né, cara? Um trabalho de captação, entrar nos campeonatos aí, nas categorias. E quem sabe daí surgiu oportunidade para os meninos aqui, a qual eles esperam, tentando aplicar um pouco dessa experiência. Quando tiver o time em andamento, trazer uma pessoa para filmar os jogos, trazer um captador do Corinthians, do São Paulo para ver o jogador, e aí ele vai. Então dá essa oportunidade. Não somente no futebol também, porque nós vamos ter o basquete, temos professor qualificado, foi campeão paulista aí, que é o Manu, temos o pessoal do vôlei, que é a Tati Ligeiro, que ela tem uma escola, a gente em São José com mais de 100 alunos. Então nós vamos ter pessoas assim bem qualificados para estar fazendo esse tipo de trabalho, né? Dom Sports Academy. Dom Sports Academy. Isso, passa aí as redes sociais, certinho. Dom Sports Academy, Instagram, Facebook é a mesma coisa. Né? Nós fechamos uma parceria com o senhor Mancini, que ele é dono de uma grande empresa também em São José chamada ASN Logística. E é um sócio investidor que está vindo com tudo para fazer todo esse investimento, essa parceria aí, se Deus quiser, de sucesso. Já deixa aqui um abraço, ele falou, manda um oi lá para o pessoal da SN. Show. E a gente tá junto aí, se Deus quiser, que Deus permita, né, a gente crescer nessa área aí. E vai ser um local estratégico, né, porque o Vila Branca hoje é um dos bairros de Jacareí que tem se desenvolvido cada vez mais, né, com vários empreendimentos chegando, a população ali, então você vai conseguir atender tanto quem está ali,
quanto quem está de outros pontos da localidade e até alguns bairros de São José próximos. Eu acredito que o Vila Branca hoje em si, para esse tipo de trabalho, seria o mais ideal realmente. Até por todos os investimentos que estão sendo feitos. Na esquina lá estão fazendo um shopping, né? Que tá praticamente isso, ali próximo da padaria é o pátio. Logo abaixo tem o HR Mall Vila Branca, né? E estão construindo o The Winner Family Club, que é um... Cara, é do lado. Ali. Cara, você caminha 300 metros, você vai estar na Dom Sports ali. Nós abrindo ali a portaria, tudo pertinho da padaria. Está sendo construído ali, virando a esquina também pro lado esquerdo, 3 quadras de tênis, né? Então, cara, assim, aparentemente a gente espera que, se Deus quiser, essa pandemia dê uma trégua, né? Consiga as vacinas e tudo se encaixe da melhor maneira possível para todo mundo poder trabalhar, né? Porque tá difícil, né? Tá difícil. É isso, né? Show, mais alguma show de coisa? bola. Quer falar mais alguma coisa aí? Cara, eu agradeço vocês pela oportunidade da gente estar aqui e espero que vou estar acompanhando vocês aí. Espero que vocês cresçam também, que dê tudo certo no trabalho de vocês. Deixo um grande abraço para todo mundo aí que vai ter um tempinho para poder escutar, ou com curiosidade ou não. E deixo um abraço a todos e que visite o nosso espaço lá também, se Deus quiser, tá bom? Show de bola, também agradeço bastante o bate-papo aqui, né, sua presença, muito legal conhecer algumas histórias, né, conhecer um pouquinho mais. E esse foi o número 1 aí do Over Podcast. Começamos muito bem, né, com um cara show de bola, eu admiro bastante, né, a gente conversa, se encontra aí pela cidade. Agradeço a presença, Davidson. E é isso aí, pessoal, acompanhe a gente vai estar no Spotify, a gente vai estar no Facebook, no Instagram, no YouTube também, tá? Então sigam as redes sociais aí do Over Podcast e vai ter muita gente bacana aqui para trocar ideia, para bater um papo com a gente aqui. Isso aí, Nelson. Show de bola. Valeu, obrigado. Obrigado, gente. Até mais, valeu.